E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que estejam assistindo essa aula. Vamos começar com o capítulo 6 de Expansão Marítima e Comercial Europeia e Mercantilismo para as turmas de terceiro ano do ensino médio. O objetivo dessa aula é a gente relembrar alguns temas que já foram discutidos anteriormente. Na verdade, essa discussão já é feita desde o ensino fundamental, mas a gente vai relembrar alguns conceitos que serão extremamente importantes para que vocês possam estudar para o Enem e também, para os outros vestibulares. Vamos começar agora? Quando pensamos em expansão marítima e comercial europeia, a gente precisa lembrar quais foram os fatores que contribuíram para esse processo. O primeiro fator que a gente precisa lembrar é a questão da unificação dos territórios, ou seja, o fortalecimento dos monarcas absolutistas, o surgimento dos países vai contribuir significativamente para esse processo. Por quê? Porque esses monarcas, eles vão visar um controle econômico muito amplo. E além disso, o objetivo das práticas mercantilistas era que o Estado enriquecesse. Portanto, o fator que vai contribuir para a expansão marítima e comercial europeia é o financiamento desses monarcas absolutistas, desse cenário, de expansão, porque eles entendiam que, na medida que eles lucrassem mais, isso já geraria um amplo desenvolvimento econômico para esses territórios. Outro fator importante é o renascimento cultural. Por que disso? O renascimento cultural foi uma composição que vai interferir muito, na ideologia da época. Eu preciso lembrar que existe uma ruptura com a visão da Igreja Católica, que era teocêntrica, ou seja, Deus estava ao centro de todas as coisas, para eles estarem focando no que a gente chama de antropocentrismo, ou seja, o homem estava ao centro das coisas porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Por que essa questão vai ser muito difundida e vai contribuir para o processo de expansão marítima e comercial europeia? Eu preciso lembrar que esse homem que vai ousar saber, que vai questionar a sua realidade, ele vai entender que seria importante também focar no desenvolvimento da ciência. Portanto, isso vai contribuir significativamente para uma desconstrução do mundo. Por exemplo, no mundo teocêntrico, a Terra era plana. No mundo antropocêntrico, a Terra é esférica. Isso vai contribuir significativamente para que esses homens possam buscar adentrar ao mar, conhecer territórios que antes mesmo eles não tinham tanto controle. É claro que no primeiro momento, antes deles adentrarem ao mar, existiam as mitologias da época, inclusive por conta do teocentrismo. E dentro dessas mitologias, eles acreditavam que existia um precipício e, ao final, monstros, animais ferozes que poderiam consumir quem tentasse passar da fronteira. Isso vai influenciar muito para que esses homens só tivessem conhecimento na época apenas de 3 continentes. Era o continente africano, o continente europeu e o continente asiático. Portanto, as rotas eram internas, então elas perpassavam por esses locais. Quando ocorre essa ruptura do renascimento, esse homem vai começar a questionar essa realidade. Porque o ousar saber do homem não é porque ele esquece Deus, não é porque ele acha que Deus não é importante, mas ele entende que o conhecimento é algo que o aproxima de Deus. E é por isso que ele vai focar muito nessa forma de pensar. É claro que também eu tenho outras questões que vão ser importantes. Por exemplo, a rota de Gênova e Veneza, as rotas que Gênova e Veneza controlavam. Essas cidades italianas, elas monopolizavam o comércio das especiarias. E essas especiarias, elas traziam uma boa rentabilidade para os países europeus. O problema é que, como Gênova e Veneza monopolizavam o mercado, isso encarecia esses produtos. A partir desse contexto, eu vou observar a importância de outros países se articularem para tirar Gênova e Veneza dessa composição e trazerem um novo cenário, tanto político quanto econômico. Quando a gente pensa em cenário político e econômico, a gente precisa trazer a questão dessas monarquias absolutistas. Preciso lembrar que uma monarquia absolutista precisava de um rei que era absoluto. E um rei absoluto, ele não só controlava política, mas também o cenário econômico. Além do mais, a região de Constantinopla estava sofrendo as invasões
dos turcos. Isso vai também influenciar para que ocorra ali o fechamento dos territórios que conectavam ao Oriente. Isso vai fazer com que esses homens encontrem uma alternativa para chegar às Índias sem ser internamente. E aí eles lembram, primeiro por conta dos mitos. Então a gente não vai entrar, não vai tentar outra forma. Vamos então expandir circunnavegando o continente africano. Outro fator também que vai motivar, além disso, né, da questão de Gênova, Veneza e da invasão de Constantinopla, é a questão da fé. Eu preciso lembrar que a Igreja Católica vai sofrer o que a gente chama de reformas protestantes. E essas reformas vão fazer com que a igreja perca muitos fiéis. Então, essa diminuição de fiéis na Igreja Católica vai influenciar muito para que a igreja também participe do processo de expansão marítima e comercial, visando ali, né, buscar mais fiéis para a igreja, converter mais pessoas. Tanto no Oriente, né, quanto no continente africano, eles vão começar a se utilizar desse discurso, dessa evangelização. E outra questão é o fato de que eles queriam os metais preciosos, uma vez que uma das práticas econômicas muito comuns na época era o acúmulo de metais preciosos, que a gente chama de metalismo ou bulionismo. Isso vai influenciar significativamente para que os países europeus financiem essas grandes navegações e iniciem um processo de expansão comercial. O projeto de exploração marítima recebeu novo impulso no reinado de Dom João II. Em 1482, Diogo Cão chegou à foz do Rio do Congo. Nos 3 anos seguintes, conduziu seus navios mais para o sul. Depois foi a vez de Bartolomeu Dias, que entre 1487 e 1488 conseguiu chegar ao extremo sul do continente africano e passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Em 1497, Vasco da Gama partiu de Portugal à frente de uma expedição que no ano seguinte atingiu Calicut, descobrindo o caminho marítimo para as Índias. Em 1500, o nobre português Pedro Álvares Cabral viajou para as Índias como enviado especial de Dom Manuel, encarregado de estabelecer contatos diplomáticos com os reis naquela região. Pouco mais de 40 dias depois, Cabral aportou na ilha de Vera Cruz, primeiro nome dado ao Brasil, e depois seguiu viagem até a Índia. Ao regressar com a notícia de que havia tomado posse das terras do Novo Mundo, ampliando as possessões lusitanas, recebeu várias homenagens. Eu tenho que lembrar uma coisa importante. Cristóvão Colombo, ele vai tentar propor para a coroa portuguesa que era possível chegar às Índias circunnavegando o mundo. Ele tinha a visão que estava sendo constituída naquela época de que a Terra era esférica, que portanto ele poderia fazer indo a oeste. A grande questão é que quando Cristóvão Colombo faz essa proposta, a coroa portuguesa não aceita, mas já a coroa espanhola sim, vai aceitar essa proposta e investe, né, nesse processo. Isso vai contribuir para que em 1492 Cristóvão Colombo chegue ao continente americano antes de Cabral. Na verdade, muitos historiadores afirmam que Cabral tinha plena consciência daquele território, inclusive porque o mundo já estava dividido através do Tratado de Tordesilhas. E, portanto, a coroa portuguesa tinha total ciência de que o continente americano tinha aquele espaço que pertencia a eles. Por isso, o termo descobrimento é algo totalmente complicado, uma vez que a gente descobre quando não tem ninguém ali. E muitas populações já existiam ali desde o período da pré-história. Portanto, afirmar que houve descobrimento de um território já habitado é algo totalmente errôneo, e isso a gente precisa analisar muito bem. Cristóvão Colombo não foi um grande descobridor, Pedro Álvares Cabral também não. Por quê? Porque já existiam sociedades nativas extremamente organizadas dentro do continente americano. Por isso, o termo mais adequado para a gente trabalhar esse contexto não é o descobrimento do Brasil, em sim a invasão do território brasileiro ou a invasão ou a conquista do território, tanto na América como um todo, quanto no atual Brasil. Vamos lembrar que, além disso, a gente precisa analisar a questão econômica, que é o que a gente chama de mercantilismo. Vamos prestar atenção no slide que eu vou colocar para vocês. A chegada dos europeus ao Novo Mundo foi decisiva para a sistematização da política econômica característica da Idade Moderna, o mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial ou mercantil.
Mercantilismo é o conjunto de princípios e práticas econômicas adotadas pelos estados europeus durante esse período. Algumas práticas a gente pode visualizar. Primeira, balança comercial favorável. Isto é, o superávit comercial obtido com o aumento das exportações e a redução das importações. Para a balança comercial permanecesse positiva, algumas práticas foram adotadas por esses estados. Apesar das diferenças de estado para estado, todas essas práticas visavam garantir o superávit da balança comercial. Os governos que adotaram o colonialismo também tinham preocupação em incorporar regiões no continente africano. Isso vai fazer com que eles dominem uma atividade chamada de pacto colonial ou exclusivismo comercial. O pacto colonial, a colônia existia em função da metrópole, ou seja, a produção colonial deveria possibilitar lucros elevados aos comerciantes da coroa metropolitana, que monopolizavam as importações e exportações. A atividade econômica das colônias deveria complementar as necessidades da economia metropolitana, sem jamais concorrer com ela. Essa prática restritiva foi adotada principalmente pelas coroas portuguesa e espanhola. Mercantilismo na França ou colbertismo, termo derivado do nome de Jean-Baptiste Colbert, ministro das Finanças durante o reinado de Luís XIV. As medidas mercantilistas adotadas por Colbert visavam compensar os altos gastos do Estado francês, obrigando o sistema a sustentar o luxo da nobreza cortesã, frequentemente envolvida em guerras dispendiosas. Especialmente durante o século XVII, a França incentivou o comércio e a produção manufatureira, tecidos de luxo, malharia, tapeçaria, porcelana e outros objetos. A exportação das colônias americanas cumpriu um papel importante no fornecimento de matérias-primas para as manufaturas francesas. Na Península Ibérica, Portugal e Espanha vão utilizar uma prática muito comum naquela época também, que era o chamado metalismo ou bulionismo. Isso quer dizer que eles acumulavam metais preciosos. Já na Inglaterra, eles vão utilizar uma prática chamada de comercialismo, baseado no estímulo à produção manufatureira, especialmente de artigos têxteis. Também houve incentivo ao desenvolvimento da marinha mercante e atividades piratas, que pilhavam os galeões espanhóis carregados de metais preciosos. Não é à toa que a gente pode relacionar esse processo com a criação dos atos de navegação de Oliver Cromwell, no período ali chamado de Revolução Puritana. Ele queria bloquear o avanço das frotas holandesas em detrimento das frotas inglesas. Outras práticas mercantilistas vão ser vistas tanto em territórios germânicos e estados germânicos, que eram fragmentados em centenas de unidades com diferentes tamanhos e graus de soberania. Adotaram um modelo de política econômica mercantilista totalmente diferente das outras nações europeias e ficou conhecido como cameralismo. Essa expressão origina-se do termo Kamer, tesouro real, e serve para designar as medidas que pretendiam combater os efeitos da divisão territorial excessiva. A política econômica adotada pelos cameralistas tinha o objetivo de aumentar a riqueza tributável, isto é, a arrecadação de impostos, e como consequência promover o crescimento de renda dos estados. Por meio de regulamentações, os príncipes dos estados politicamente mais fortes, sobretudo a Áustria, assumiram o controle e a organização da produção agrícola e manufatureira. As exportações de matérias-primas e importações dos produtos manufaturados eram proibidos. E o mercantilismo na Holanda? Na Holanda, uma ativa alta burguesia mercantil e bancária desenvolveu uma prática política mercantilista apoiada em 3 sólidos pilares: a Companhia das Índias Orientais e das Índias Ocidentais, encarregada de dirigir o comércio holandês em terras coloniais, compras de remessas de ouro, vendas de mercadorias recebidas, e de explorar recursos de territórios ultramarinos. Os bancos de Amsterdã eram responsáveis pelo fornecimento de crédito e moedas de todos os países a esses mercadores, para que estes pudessem comprar mercadorias de qualquer origem e uma frota mercante capacitada a transportar cargas pesadas ao longo das rotas marítimas. Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês se inscrevam no canal e que vocês analisem bem todos os temas que foram discutidos aqui. Boa semana para vocês, fiquem em casa porque o momento é de atenção. Um beijo, um abraço e saudades mil.